Pois é, pessoal, voltando com o nosso programa Canto do Cerrado. Conforme eu disse para vocês, né, nessa segunda parte, eu iria entrevistar uma pessoa muito querida, que é a nossa querida escritora, né, nossa querida professora Natalina Fernandes. Tudo bem, professora? Tudo bem, Roberto Brenner. É um prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu, num programa piloto, né, que era o que estava faltando para nós na nossa cidade. Faltando esse programa, né? E nada mais, nada menos conversar com você nesse momento forte agora, né, de sua história, de sua vida, e dizer que, né, é tão bom, uma grande história ter um começo maravilhoso. Qual foi o começo da sua história, professora? Como você começou a escrever ou participar desse mundo assim da literatura? Bom, menina do interior, criada em fazenda, você sabe, né? Já falei um pouco da minha história para você. Então, fui para a cidade para estudar, já grandinha, e comecei. Quando a gente começa, acho que tardiamente, a gente fica com mais sede, né? Eu queria ler demais, ler tudo que aparecia. E comecei a fazer pequenas anotações, em cadernos mesmo, que eu chamava de diário. E ali eu ia guardando, às vezes mostrava para alguém, às vezes eu percebia que alguém gostava, minhas colegas, né? Então eu comecei a escrever assim, muito tímida. Então eu tinha essa dificuldade de me expressar, de falar com as pessoas. Pois é, era filha única? Não, Roberto, fui criada com meus avós. Com seus avós, né, professora? Com meus avós, pois é. Muito paparicada, né? Tinha meus tios, todos já de idade. E que ser criado com a avó é outra história, né? Nossa. Os avós é o dobro dos pais, né? Bom demais. Inclusive, tem muita gente que me pergunta assim, mas você, na sua família não tem, assim, né, literata, não tem artista? Como que surgiu isso? Pois é. Eu também me perguntava, eu ficava pensando, como que eu comecei a interessar pela literatura, por escrever, por histórias, né? Escrever e contar histórias. Certo. Então, me lembrei de uma bisavó que morava lá nessa fazenda e ela contava histórias toda noite ali, no rabo do fogão de lenha, né? Você já viu aqueles fogões de fazenda? Pois é, fumando ali um cigarrinho de palha e contando histórias. Olha. E eu viajava naquele mundo. Então, teve muita influência. Por isso que é importante a gente contar histórias para as crianças. Pois é, igual você está dizendo, a importância da história, né? Você é professora, a gente sabe, né? Você é mestrada, você trabalha com esse momento forte da nossa literatura e é criança também, né? Então você também teve esse berço, né? Através das histórias dos avós, deve ter sido um sinal para você alertar também e começar a escrever. É assim, professora? Então, foi isso mesmo. Então, comecei a escrever e fui juntando tudo que eu escrevia, né? Saí lá de Pilar de Goiás, uma fazenda ali próxima a Pilar, Hidrolina, e vim para Anápolis. Aquela menina querendo ser artista, sabe, Roberto? Você queria ser artista, então? Eu vim atrás do teatro. Interessante. Eu queria ser atriz. Atriz, mas aí, professora? Primeiro eu fui professora. Pois é. Mas foi assim, bem interessante. Fui guardando tudo que eu escrevia. Aí surgiu o meu primeiro livro, 1980, Voo Sereno. Esse livro é maravilhoso. Então, esse livro, os adolescentes gostam muito dele, porque tem aqueles primeiros textos que eu escrevia, né? Tudo muito simples, assim, que toca mesmo o coração. Toca o coração,zinho, né? Depois tem vários ainda, professora. Daí surgiu Risos e Lágrimas. Tem gente que pergunta, sempre quando me entrevistam, pergunta assim, qual o livro que você mais gosta, qual o livro mais importante? E como a gente considera livro como um filho, é difícil falar qual que a gente gosta mais e qual que é mais importante para a gente. Mas esse aqui... Esse teve uma história, né? Esse teve uma história, porque ele foi adotado no vestibular 2007, Exatamente, 2008. Foi uma honra para mim. Sabe que é muito difícil, né, para adotar livros de autores Como você recebeu goianos. Essa notícia, professora? Não, foi a melhor notícia. Né? Tá ali eu cheguei livro em casa vestibular. que eu não conseguia falar. E meus filhos ficavam assim, o que foi? O que aconteceu? Eles pensavam que ganhou na Esportivo, meu filho falou. Falei, não, meu livro foi para o vestibular. Ele falou, Eu falei, mas para mim isso é melhor. É melhor ter o livro no vestibular do que ganhar muito dinheiro. Você ganha e nem tudo é dinheiro, você não. Ganha também é prazer. Público, né? Leitores, né? Que é muito importante também, né? Para o escritor, não é? Então ele veio depois. Depois, logo após, você veio de... Logo após eu fiz crônicas, Migalhas de Amor. Migalhas de Amor. São textos assim, líricos, meu estilo mais intimista. E as pessoas gostam também, mais voltado para as mulheres. As mulheres gostam muito. E o seu estilo mesmo, assim, conta pra gente. É esse mesmo, assim? Intimista, meu romântico? Meu estilo é esse, intimista, lírico. Inclusive, no vestibular foi comparado o lirismo
da prosa da Clarice Lispector com Exatamente. o lirismo do verso, né, de Natalina Fernandes. Bom, depois surgiu o infantil. Esse é infantil. Eu tinha sempre uma vontade de fazer um livro infantil. Muito bonito. Barbarella Beija-Flor. Fala do E esse meio livro eu sei que foi ambiente. muito sucesso também. Já foi adotado em algumas escolas, já trabalharam bastante esse livro. E qual você sentiu a reação das crianças escrevendo um livro? Você vê totalmente poemas, poesias, né?